Olá, pessoal. Aqui é Diogo Costa com mais um podcast do Instituto Millennium. E hoje nós temos um podcast muito especial para discutir o agro no Brasil e no mundo. Visão, dimensão, valores, produtividade do setor que mais acumulou ganhos de produtividade nos últimos anos no Brasil. E a gente tem convidadas mais do que especiais para falar sobre não apenas o agro, mas também temas correlacionados, meio ambiente, comunicação, educação. Nossas convidadas são reconhecidas pela Forbes Mulher Agro e todas elas se tornaram referências no setor pelo seu trabalho e pela sua inovação. Muito obrigado, Ellen, Letícia, Samantha. Vou apresentar cada uma delas e depois passar a palavra para a nossa anfitriã. Ellen Jacinto é engenheira de alimentos por formação, produtora rural com mais de 20 anos de experiência no agronegócio no Grupo Continental, que é uma empresa familiar cuja operação envolve cana-de-açúcar, seringueira, soja, milho e gado no sistema de confinamento. Ela é colunista de agronegócio da revista Forbes Brasil, presidente do grupo Forbes Mulher Agro e conselheira do Conselho Superior do Agronegócio. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigada a você, Diogo. Letícia Jacinto, administradora de empresas, produtora rural e analista do setor, além de presidente da Associação De Olho no Material Escolar, é vice-presidente do Núcleo Feminino do Agro e membro do Conselho Superior do Agronegócio. Bem-vinda, Letícia. Muito bom estar aqui com vocês. E Samantha Pineda. Samantha é advogada especialista em direito socioambiental, coordenadora de gestão ambiental pela DGQ da Alemanha, palestrante em eventos e universidades nacionais e internacionais sobre temas relacionados à sustentabilidade. Ela é diretora executiva do canal AgroMais, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade e sócia fundadora do escritório Pineda e Cran, Sociedade de Advogados. Muito obrigado, Samantha. Obrigada, é um prazer estar aqui também. E para completar essa mesa fantástica, eu agradeço muito a essas lideranças por estarem aqui com a gente, eu vou falar sobre a nossa conselheira do Instituto Millennium, que vai ser a anfitriã de hoje, Stella Dama. Stella é presidente da Dama Agronegócio e pioneira em técnicas de irrigação e integração lavoura-pecuária. Ela tem atuação inovadora no setor, utilizando o modelo de gestão de portfólio com várias culturas que se relacionam com o objetivo de mitigar riscos de preços e clima. Stella é membro do Conselho de Governança do Instituto Millennium. Stella, é com você. Olá, meninas. Olá, bem-vinda à nossa mesa. Estou aqui. Primeiro, queria fazer um agradecimento para vocês, porque é um privilégio ter mulheres tão importantes para o nosso setor, tão formadoras de opinião, que fazem um trabalho muito sério, cada uma na sua área, ajudando e dando dinamismo para o nosso setor do agronegócio. Então, eu quero fazer um agradecimento especial, porque eu sei que a agenda de vocês é super difícil. Estar aqui hoje é um privilégio para o Instituto Millennium. Também gostaria de agradecer ao Diogo, nosso CEO do Instituto Millennium, e dizer que é uma grande oportunidade eles estarem abrindo essa discussão aqui hoje, para nós falarmos um pouco do tamanho do nosso agronegócio, dos desafios, das oportunidades e como que a gente vai olhar para o futuro do agronegócio no Brasil e no mundo. Então, para isso, eu queria começar falando um pouco da dimensão do agronegócio, trazer alguns números para a gente entender o que é o agronegócio hoje, como ele chegou até aqui e para onde ele vai, aquela história. Da onde vim, quem sou eu e para onde estou indo. Então, nós tivemos vários dados importantes que acabaram de sair sobre os economics do agronegócio. O PIB do agro em 2023 foi de 24%, segundo o CPEA, podendo até crescer mais, porque eu acho que o Brasil ainda não potencializou todas essas pesquisas que a gente teve nos últimos anos na parte de biotecnologia, agricultura de precisão, irrigação, inteligência artificial, que eu acho que o Brasil ainda está começando nisso. Então, a tendência que a gente vê é que nos próximos anos isso vai estar crescendo cada vez mais. Então, o nosso PIB está em 24, mas tem um potencial muito grande de estar crescendo cada vez mais e representando. Por quê? Porque tem uma coisa muito importante que está acontecendo em relação ao agronegócio brasileiro.
O agronegócio brasileiro representou, está representando, ele teve um volume de exportação em dólar entre 150 e 160 bilhões, se a gente considerar papel e celulose. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma participação no total dos produtos exportados do Brasil de quase 50%. E isso é muito importante. Assim, é uma informação que, de fato, mostra a grandeza da produção de renda do agronegócio brasileiro e o posicionamento que ele vem ganhando no Brasil, no mundo, através das exportações que seus produtos e seus ativos sempre estão ou em primeiro lugar ou em segundo lugar. A soja tem dobrado de tamanho e assim sucessivamente. A gente poderia discorrer sobre esse ranking, mas acho que o mais importante é mostrar que, em termos absolutos, nos últimos 5 anos, esse crescimento das exportações do agronegócio significaram 76%. E se você tira o agronegócio da nossa balança comercial, o avanço foi 23%. Então, é 76 contra 23. Então, é o agronegócio trazendo economia, trazendo dólar. E isso está ajudando o quê? Dá uma estabilidade macroeconômica para o Brasil. Por quê? Porque conforme você vai trazendo recursos, você vai desenvolvendo a renda, e esses recursos ajudam a segurar ou deixar o dólar um pouco mais sem movimentações bruscas quando a gente tem algum problema macroeconômico fora do Brasil ou até mesmo dentro do Brasil. O Brasil começa a ser visto de uma forma menos arriscada, porque ele está conseguindo conquistar suas reservas através das nossas exportações. E, além disso, pensando em superávit, né, superávit do que você exporta, no ano passado nós tivemos uma exportação de 100 bilhões, um superávit de 100 bilhões de dólares. E o agro corresponde a 80 bilhões de dólares, ou seja, do superávit nós temos 80%. Então, esse é o nosso agro de hoje. Então, todas essas questões que foram trabalhadas ao longo dos anos, né, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira, todas as questões de ciência que a Embrapa e outras instituições e universidades vêm trazendo para que a gente tenha ganhos de produtividade, tem sido constatado nesse momento atual. Então, é o agro gerando emprego, é ele reverberando em outros setores, é o agro agrícola, é o agro urbano, é o agro renda, é o agro emprego, e está faltando mão de obra, né? Está faltando mão de obra e a gente vai tratar de algumas questões e a ideia é como é que nós vamos saber que o agro chegou até aqui, sendo esse campeão, essa potência, esse crescimento. Nós temos todos os produtores rurais feito a sua lição de casa entre produção e meio ambiente. Como que nós vamos nos posicionar no futuro? Quais serão os nossos desafios? Quais serão as nossas oportunidades? Como esse agro vai ser daqui para frente? O Brasil tem condição de ser um player mundial? Porque esse avanço foi muito significativo e essa face do agro brasileiro, como que ela vai ser mostrada daqui para frente? De uma forma recolhida, né, recriminada, ou nós vamos conseguir demonstrar todos esses trabalhos que vêm sendo feitos por toda a cadeia de valor no agronegócio? E para isso eu quero escutar a opinião de vocês, porque vocês fazem esse trabalho incrível em setores que são importantíssimos para que a gente destrave esses nós. E eu quero começar com a Samantha. E a pergunta que se faz, a partir de hoje, olhando para o futuro, Samantha, nós temos condição de crescer e fazer a preservação ambiental? O Brasil já cuida do meio ambiente quando ele produz? Stella, diretamente a resposta é sim, mas primeiro eu quero te agradecer a oportunidade da gente falar através do Instituto Millennium, que alcança tantas pessoas, para a gente quebrar alguns mitos, né?
E, sem qualquer dúvida, o agro brasileiro é o mais sustentável do planeta. Eu estudo direito ambiental comparado há mais de 20 anos. E quando a gente olha a legislação dos outros países, não existe nenhum outro país no planeta que tenha reservas legais, que são aquela porcentagem que é obrigatória de proteção dentro das áreas rurais. A gente começa com 20%, então o básico do país é ter 20% de reserva dentro da propriedade rural, e isso progride para 35% e para 80% quando é na Amazônia. Se a gente olhar os movimentos que estão acontecendo na Europa, eles estão desesperados, brigando, quebrando tudo, por causa de 4% que querem impor a eles de proteção ambiental. Olha que importante essa informação. Né? A gente vai fazer esse comparativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além da parte que a gente cuida dentro das propriedades rurais, reservas legais e áreas de preservação permanente, aqui eu quero fazer uma chamada de atenção assim bem rápida. O que é a área de preservação permanente no Brasil? É tudo que é importante ambientalmente. É tudo que é relevante do ponto de vista ecológico. É margem de rio, é entorno de nascente, é encosta, onde o solo pode ter erosão. Enfim, tudo que é importante é tido como área de preservação permanente e intocável. Nenhum país do mundo tem áreas de preservação permanente às custas do produtor. Quando os Estados Unidos querem, por causa de uma relevância de uma bacia hidrográfica, preservar a parte daquela mata ciliar, eles pagam aluguel da área que o produtor não vai usar, porque afinal é dele, para que seja preservado. Então quer dizer que aqui o produtor está custeando a reserva ambiental que é boa para o Brasil e para os outros países. E para o planeta, né? A gente está fazendo aí um cuidado com o recurso hídrico, com a biodiversidade, com o solo, que não é só para a gente. Né? O meio ambiente é transfronteiriço. E aí, se a gente está fazendo bem para o meio ambiente, a gente está fazendo bem para todo mundo. E é o produtor rural que custeia isso. Então, sim, a gente faz preservação. Agora, eu vou um pouquinho além, dizendo que na parte em que nós produzimos, e do nosso país, a gente produz grãos em 8% do território. Gente, apenas. O Brasil é campeão de exportação de soja, exporta milho, trigo, café. 8% é a área destinada do Brasil para isso. Dentro da onde a gente produz, nós temos outras técnicas de produção que são igualmente conservacionistas. Plantio direto, que é você não revolver o solo, mas você plantar direto na palha, preservando umidade, biodiversidade, qualidade desse solo. Ou seja, é uma operação a menos, né? Exato, você consegue ter uma saúde daquele solo muito melhor porque você não intervém no solo. Você tem uso de bioinsumos, a gente faz rotação de cultura, então a gente põe um milho com uma braquiária. O que isso faz? Isso faz uma área... Gente, eu sou advogada, não sou agrônoma, vou pedir ajuda. Mas você está uma ótima agrônoma, Samantha. Mas a gente estudou todas essas técnicas de sustentabilidade para entender... Olha que interessante. Que não é só a conservação que faz bem para o meio ambiente brasileiro. O agro conserva produzindo. Ele não faz conservação e preservação separadas, ele faz conservação e preservação junto. Quer dizer que quando ele produz uma braquiária, às vezes até para aumentar a resistência do solo, ele está descarbonizando. Ele está fixando o carbono nesse solo, a braquiária ela tem uma raiz muito profunda, então pega esse carbono do solo, joga lá no fundo. O carbono é o combustível da vida, né? Nós somos carbono, e isso faz com que esse solo melhore. Então, dentro deste processo, e aí vou só completar com o que a gente usa para a pecuária, que é 21% do território, nós temos produção agropecuária em 31% do território brasileiro. Nós temos 66% de vegetação nativa. Só perde para a Rússia, e a Rússia é tundra, então se a gente falar em floresta e área agricultável, é a gente que ganha, né? Exatamente. Com 2 voltas no segundo lugar. E a gente consegue fazer isso com uma qualidade de alimento que cuida da segurança alimentar do planeta, porque nós somos, né, 203 milhões de habitantes, a gente alimenta 1 bilhão de pessoas. Sim. A gente consegue essa conservação com a segurança alimentar e a gente tem isso no sangue, a gente percebe amor, brilho no olho de quem faz. Exatamente. Então, sem dúvida, essa conciliação a gente faz bem. Então, quer dizer que comparativamente o Brasil sai na frente na questão de produção com preservação ambiental. Não tem comparação, Estela. Só que isso está fazendo mal para a gente no mercado de carbono. A gente vai guardar isso para as próximas, para o desenrolar da conversa. Mas a gente ser sustentável está
está fazendo com que o país pague uma conta que não é dele. E a gente não pode esquecer também que o Brasil, sim, tem problemas. Só que esses problemas que são relacionados ao agro, desmatamento na Amazônia, que é o que todo mundo fala, não tem nada a ver com agro. Não tem nada a ver com agro. Quer dizer que são problemas da questão econômica da região que não são os produtores agrícolas. Não são. Por que a Amazônia está sendo desmatada? Porque o Brasil não tem um plano para a Amazônia. Não tem um plano econômico, social, de desenvolvimento social e econômico para a Amazônia. Exato. Não existe um plano de ocupação, um zoneamento ecológico-econômico, onde pode converter, onde pode cuidar, onde pode minerar, e aí tudo é um problema. Abrir uma estrada, fazer uma usina hidrelétrica, cogitar a mineração, tudo é um problema porque não existe um planejamento. Então falta, na verdade, a culpa do desmatamento ilegal da Amazônia é dos governos brasileiros, não desse, não do anterior, mas de todos os que existiram até aqui. É de uma estratégia de governo, né? Da falta dessa estratégia, Exatamente. sem dúvida. Dito isso, que temos essa condição de produção enorme, como foi falado aqui, e com esses critérios e índices de preservação ambiental, com código florestal, que é uma coisa muito brasileira e que não se vê em outros países, né? Só existe aqui. Só existe aqui. Só existe aqui. Por que, Ellen, você que é da área de comunicação, por que você acha que há um entendimento desse agro sustentável aqui no Brasil? As pessoas conhecem a realidade brasileira? E fazendo uma pergunta na sequência, como que essa imagem não consegue ser transferida e comunicada para o mercado externo ou para os outros países? Stella, o que a gente percebe é que houve uma separação muito grande. As pessoas se separaram muito urbano do rural. E nós que trabalhamos com a terra, que somos produtores rurais, a gente é muito preocupado em produzir, em trabalhar, em procurar a última tecnologia. Na sua introdução, você falou aqui dentro da porteira. Exatamente, dentro da porteira. Custos, né? Então, o que a gente busca muito? A gente busca renda, produzir, a gente busca gerar emprego. Então, você não se preocupa tanto com a imagem do setor como um todo. Então, nós temos um problema aí muito mais fundo, que é o quê? Que é aquela coisa, é uma carga histórica muito grande que o setor carrega, de escravidão. Que, sabe aquela coisa que a gente vê falar do fazendeiro, do coronel? Então, é uma carga histórica muito grande em cima do setor. Se você olhar uma novela, o fazendeiro é sempre o poderoso, ele é sempre do mal. Você nunca vai ver um produtor, como a gente está careca de conhecer, um produtor que está buscando a última futuro, que ele está buscando a última tecnologia, que ele quer sempre ter os funcionários dele programar para ter um curso de atualização para o funcionário, para ver se a casa do funcionário está de acordo com a legislação, para ter EPI. Isso não mostra. E o que a gente percebe é o seguinte, que a pessoa ela vai se familiarizando com aquilo que ela está acostumada a ver. Então, como que o agro é retratado em todos os lugares? É dessa maneira. Então, você não vê aquela pessoa jovem buscando tecnologia, buscando a preservação, que a Samantha acabou de descrever para a gente aqui, ou buscando a sustentabilidade. Então, o que acontece? Você vai se identificar com esse setor? Você não vai se identificar. Nós temos esse grande gargalo no agro, que é a comunicação. A gente está muito voltado para dentro. A gente se comunica muito bem de dentro da porteira. Dentro do setor. Dentro do setor existe uma comunicação que flui. Existe uma comunicação específica dentro do setor, muito boa e muito bem feita. Agora, para fora do setor, não existe, porque você está muito preocupado nisso, de gerar renda, de produzir, de buscar a última tecnologia, mas muito pouco focado nisso. Esse ponto que você falou é super importante, porque a gente tem uma preocupação tão grande de, dentro da porteira, e produzir com competitividade, otimizando custos, que a informação ficou muito entre nós, eram uns desafios tão grandes,
E a gente não conseguiu agora, acho que existe, como você falou, uma lição de posicionamento, né? Como que agora nós vamos pegar toda essa engrenagem, todo esse conhecimento, todos esses anos de desenvolvimento e como que nós vamos mostrar isso, tanto para o Brasil quanto para o mercado externo. Isso agora, Estela, é uma questão de interesse não só do setor, mas de interesse do país. Porque a gente tem que pensar que a gente não tem só que fazer, a gente tem que mostrar que a gente faz. Porque quando você recebe um estrangeiro, a primeira pergunta é do desmatamento na Amazônia. Então aí você começa a explicar, você fala, olha, o desmatamento na Amazônia tem muita coisa envolvida. É o tem, que a Samantha falou, exatamente, né? Desde a documentação daquelas pessoas que estão lá há 30 anos e não têm ainda a posse da terra. Tem tantas coisas envolvidas que é muito difícil explicar isso. E é muito importante a gente ter agora essa opinião muito firme como produtor rural de separar o agro do criminoso. Isso é muito Quem importante. desmata ilegalmente é criminoso, não é produtor rural. O produtor rural, ele tem endereço, ele tem CPF, ele tem o nome dele a zelar. Ele não vai desmatar ilegalmente. Não, e da lei, na legislação, se ele tiver desmatamento ilegal, a legislação ambiental ela tem processo criminal, administrativo e civil para esse que desmatou ilegalmente. E a responsabilidade ambiental é solidária. O frigorífico não vai comprar o boi. A cooperativa não vai aceitar soja. Enfim. Ele não financia um trator. Ele não financia um trator. E as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, o que a gente precisa, em termos de comunicação, é começar a colocar a nossa realidade na mesa, no dia a dia comum. Entendeu? Porque as pessoas não conhecem o que a Samantha falou, de APP, de reserva legal. A hora que você coloca isso, a pessoa fala, jura que você preserva 20%, que você preserva 35%, que na Amazônia a pessoa não conhece essa informação. O Brasil não conhece, que dirá o mundo. Exatamente. Então, é um interesse do quê? De empresas, de países, e agora a gente tem que pensar o seguinte, quem vai investir num país que desmata? Quem vai investir num setor que desmata? Então, a gente tem que começar a pensar estrategicamente como a imagem do setor, como a imagem do país e começar a trabalhar nessa comunicação, porque ela é importante. Isso agora começa a nos afetar porque a gente vende commodity. Você acabou de falar isso. Exatamente. Né? E ela começa na escola, né, Letícia? E você está tentando abrir uma comunicação com as escolas sobre o que é o agro no Brasil, né? Conta um pouco dos desafios e do trabalho que você está tendo. Eu queria só voltar um pouquinho nas suas falas da importância do agro, porque realmente é um tema muito gostoso, né, de falar. Você trouxe a importância econômica. Então, como temos produzido, a Samantha também trouxe um pouquinho disso, a gente hoje em dia dobra a produção em muito menos tempo, as exportações também você trouxe a importância, eu queria destacar alguns produtos que nós somos os maiores, né, que é o suco de laranja, soja, café, açúcar, frango, a carne bovina, milho, fumo e estamos encaminhando também para ser exportadores quase de todos, trigo. né? Então, quer dizer, olha a importância do Brasil alimentando esse tanto de gente com todos esses produtos exportados. Fora isso, eu acho que existe a importância econômica, mas existe a importância social. A gente emprega 26,8%. Então, da população ocupada, né? Esses dados de setembro de 2023. Então, assim, existe uma importância social muito grande. Onde o agro entra, a gente vê o cabeleireiro dando certo, a padaria dando certo, o entorno das cidades crescendo prósperas. E vai ser cada vez mais. E cada vez mais, né? A gente tem a importância ambiental, que a Samantha muito bem trouxe. Dentro das fazendas, a gente preserva 33,2%. Desses 66 que ela trouxe de preservação do ambiente. E a gente também tem, gente, uma matriz energética brilhante. 47% vem de fontes renováveis. Então, a gente realmente tem um diamante na mão. E isso é motivo de orgulho, isso é motivo da gente desenvolver mesmo esse patriotismo e falar, esse Brasil é nosso, porque o agro, ele contempla tudo, a linha bem trouxe, cidade, campo, né, é uma coisa só. Se a gente pensar que as pesquisas estão na cidade, que as indústrias estão na cidade, que a fabricação dos adubos saem daqui, elas entram por pouco tempo lá dentro, são devolvidas de novo para a cidade, supermercados, os transportes. Então é muito difícil você pensar em alguma coisa
que a gente tenha que não seja diretamente ligada ao agro. Então, é uma importância grande que tem que ser conhecida. Na hora que você trouxe sobre comunicação, eu acredito profundamente que isso vem há muitos anos acontecendo na educação. Então, o que a gente constatou, né, a De Olho no Material Escolar é uma associação sem fins lucrativos, não é política partidária. O que a gente tem trazido cadê a ciência nos materiais didáticos? Se pelo menos as fontes corretas dos institutos de pesquisa estivessem um lá, esclarecimento, né? Esclarecimento seria outro. E também a gente estaria em outra posição na educação. Nos últimos dados do PISA, eu estou pegando a minha colinha aqui, mas a gente teve vários exames internacionais que foram feitos com estudantes brasileiros de escolas públicas e privadas. Infelizmente, nós somos um dos piores países ranqueados. Então, a gente tem 13% da população que tem um nível de aprendizagem adequado em leitura. 13%. 13%. Em leitura, que é o básico. Em leitura. Gente, é muito triste. A gente tem no PISA, que é o exame que é feito em todos os países da OCDE, em leitura a gente ficou em 53 de 57, ciências 61 de 64. Muito grave isso. E matemática de 65 de 70. Então, assim, somos os últimos. O cenário brasileiro em relação à educação, e igual a Samantha falou, não é problema desse governo ou do passado, é problema de 40 anos que vem sendo colocado. Exatamente. A gente tem um cenário muito ruim. E o agro, a gente fez uma pesquisa pela FIA, pela USP, e eles trouxeram, primeiro, o agro é retratado de maneira muito grande no material didático, porque ele faz parte da nossa história. Na hora que você vai falar da história do café, da colonização, da cana-de-açúcar, como foi colonizado o centro-oeste, como é que subiram para o norte, o agro está ali. Na hora que você fala de biotecnologia, você fala de sementes, plantas, desenvolvimento, está em ciências. Colonização, né? A parte de biomas, relevo, clima, está em geografia. Então, 40% do material didático aborda o nosso setor. E aborda de forma negativa. Eles trouxeram que 60% há mais dimensões negativas do que positivas. E, além disso, constataram que somente 3,7% tem fontes científicas. 3,7%, olha esse dado. E aí, porque o essa questão da cresce. ciência eu quero trazer aqui também. Não, o sujeito cresce com uma antipatia pelo agro, ele não sabe por quê, mas ele foi bombardeado com mensagem subliminar contra o agro a vida toda. Exatamente o que nós estamos falando. Esse é a grande raiz do problema de comunicação. De comunicação. Sim. E a gente deve falar mais para fora, trazer mais as mídias, mostrar o setor, mas se a gente não consertar a educação, nós vamos só gastar dinheiro. Isso é fato. Exatamente. Porque são milhões de alunos ao mesmo tempo recebendo essa informação. E ficam lá na escola durante um período muito grande, né, dos 7 aos 17 anos, e depois a gente quer sair... que a gente quer que ele se forme um jornalista que fale bem do setor. Como? Ele não conhece. A gente só fala bem do que a gente conhece. Exatamente. Né? Então, a De Olho vem trabalhando muito, é uma associação. E como é que é feito esse trabalho? É uma associação de pais, mães e inúmeras pessoas, não só do agronegócio. A gente trabalha em cima de 4 pilares, vou explicar rapidinho. Mas o primeiro é essa aproximação com as editoras. Então, hoje em dia, a gente confere material, ajuda com palestras, escreve material com eles, sempre junto com a Embrapa, ISE, IAC, Jabuticabal, INSPE, GV. Então, a gente trouxe a academia, a pesquisa para o setor educacional. Ela está aqui e a gente gostaria de abrir para vocês. Isso tem dado um então, trabalho quer dizer que realmente tem existido mudança no material escolar. Muito. Teve uma grande editora muito bom. Que ela gravou 30 vídeos-aulas em 12 estados brasileiros. Beleza. Então, eles foram em 12 Embrapas. Foi impressionante. Tem algumas histórias disso daí, mas eles me pediram, quero gravar o setor sucrocoleiro na colheita. Pode ser? Pode ser. Chegamos lá, ele viu aquela máquina grande, toda equipada, e depois ele foi no centro de operação, tinha lá 100, sei lá quantos computadores abertos em tempo real com cada máquina trabalhando. Ele falou, eu vim filmar propositalmente o trabalho debaixo do sol dos funcionários e você me mostrou a NASA. Olha então, olha só. É muito discrepante, né, o que a gente tem nisso. Então esse é o primeiro pilar. O segundo, eles nos pediram que olha, você fala para eu entrar aqui no site do IBGE, do IBAMA,
da própria Embrapa é muito técnico, eu não vou conseguir transformar isso em linguagem didática, porque realmente é um desafio, que a gente também está enfrentando na De Olho. E a gente criou a Agroteca, então não tem um site, se colocar no Google Agroteca, a gente tem acho que 370 publicações já. Que beleza, Letícia, muito bom. Materiais ali, tem infográficos, tem vídeos, tem artigos que eles podem usar. Então, está sendo usado por pais que querem conversar com a escola, está sendo usado por professores, Olha que beleza. alunos. Quer dizer que é uma educação ampla, né? Não E só... também pelos conteudistas, né? O terceiro pilar é o vivenciando a prática. Isso, já que a gente está aqui no Instituto Millennium, que tem essa grande importância, eu sempre chamo a atenção. Setores produtivos brasileiros, abram as suas portas para a educação. Compensa. Não, compensa. A educação é o que faz um país crescer, né? Então, começando por aí. Então, o Vivenciando, ele traz, através de feiras, né, esses alunos para poder visitar nas fazendas, agroindústria. Então, é você abrir mesmo, venha conhecer, venha pegar com as próprias mãos, venha conversar com os funcionários, vem. Então, você vai para uma feira em Houston, né? Eles têm lá uma fazendinha que tem todas as produções e tem toda a cadeia de valor. E aí você explica, né, que o leite veio da vaca e não da caixinha, já começa de pequenininho, né, mostrando o lado positivo, segurança alimentar, a importância da gente ter a informação positiva, né, aquilo que nós comemos e abordado de uma forma, né, com ciência. Mas e os adolescentes do Vivenciando a Prática? Eu participei de uma ação ano passado, eles chegaram na feira, na AgriShow que nós fomos, eles disseram assim, mas eu achei que para trabalhar com agro eu só podia fazer agronomia. Não, você pode fazer qualquer coisa de TI, você pode fazer marketing, engenharia, qualquer profissão abre voltada para o agro. uma janela para essas crianças de oportunidade para eles. Eles abrem a cabeça, é muito satisfatório. E o quarto pilar... E o quarto pilar, eu acho que eu vou deixar para uma próxima, para a próxima pergunta, mas a gente trabalha muito com governos municipais, estaduais e federais. E a gente está eu falei que eu deixar na próxima, porque é um pilar muito importante do momento que a gente está vivendo. Muito bom. Samantha, uma pergunta. Por que o Agro-Brasil não é reconhecido pelo esforço em produzir em linha com práticas ambientais, tendo a maior matriz energética limpa? 2 motivos básicos, na minha opinião, Estela. O primeiro, sim, é desconhecimento. A gente está mostrando aqui, né, que existe uma falha na comunicação interna, quem dirá externa. Eu tenho ido muito a feiras internacionais e a gente percebe o tanto que o produtor rural lá de fora e até o nosso comprador, ele não consegue dimensionar. Ele tem dificuldade de entender quando eu falo. O Brasil tem 66% de vegetação nativa, isso dá 48 países e territórios europeus de mata. Eles não conseguem enxergar isso. Como a gente... Vou pegar a Europa. Estados Unidos é um país grande, mas a federação é muito voltada para dentro do estado. Então, eles não têm esse dinamismo que nós temos aqui, também não o número de biomas nem de biodiversidade. Mas a Europa, por exemplo, a gente percorreu um estado aqui do Brasil, a gente percorre 3, às vezes, países da Europa. Então, acho que é uma dificuldade de conhecimento, primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente não pode ser ingênuo, né? Se a gente é campeão de tudo isso que a Letícia trouxe, produzindo em 8% do território, e aí colocando mais 20% para carne, você imagina o medo que a gente causa no mundo se a gente fala agora a gente vai aumentar o nosso tamanho de produção. Então, pelo amor de Deus, desmatamento zero. Ninguém se preocupa com o saneamento, que é o maior problema ambiental do Brasil. Falta de saneamento básico. Metade da população não tem acesso a esgoto. Sim. Isso é problema na veia, assim, de saúde pública, né? Só que não tem o tanto de ONG internacional, por exemplo, que tem brigando pelo desmatamento da Amazônia, não tem brigando pelo saneamento. Será que a preocupação é ambiental? Não é óbvio que existe uma barreira verde para que a gente... comercial. E é exatamente o que a gente está vendo, esses protestos da Europa barrarem a negociação, a continuidade da negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Se o Brasil vier, a gente não consegue sobreviver. O subsídio dado, por exemplo, para a agricultura da Noruega é de 59%
do valor da produção. Exato. E o nosso plano safra é 2% do valor bruto de produção. Então é muito difícil concorrer com o Brasil. Sim. E aí a gente tem que dividir, né? Existe sim gente preocupada com o meio ambiente, mas existe muita concorrência que está aí gerando um caos em relação ao desmatamento da Amazônia, que é o único pé que a gente tem para pegar, o único ponto fraco. Eles têm Sim. vários outros, né? Cada um tem o seu. A gente Sim. tem esse ponto fraco? Tem. Mas eu acho que a gente não é reconhecido pela conservação por medo da concorrência. Essa questão que você falou do subsídio, outro dia eu vi a Ellen falando um pouco sobre a questão que muitas pessoas imaginam que o Brasil é subsidiado na sua produção agrícola. E a Ellen deu uma explicação que acho que é importante você dar aqui para nós. Então, a minha missão como comunicadora é falar para fora do agro. E uma das questões que eu recebo, uma das críticas que eu recebo, mas o agro é muito subsidiado. E aí eu falei, bom, deixa eu debruçar em cima desse material, deixa eu ver quanto que a gente é subsidiado, então. Aí eu fui atrás e tem uns dados. Então, a gente é de 1 a 2% sobre a renda bruta do produtor. Aí, se a gente comparar com Estados Unidos e China, 12%. Ou seja, com União 2 Europeia, contra 12. 20%. E vem aí o dado da Noruega. Então, quer dizer que o que você entendeu vem de encontro com o que a Samantha está falando. Então, se você for pensar, qualquer país, ele quer proteger, né? Na guerra comercial, qualquer país quer proteger a sua produção de alimentos. É segurança alimentar. Ele precisa proteger a sua produção. E depois da pandemia, eu acho que isso piorou muito. Os países perceberam que na pandemia eles tinham que trazer alimento de outros locais, eles se protegeram mais ainda. Exato. Esse fenômeno da desglobalização, eu acho que está acontecendo exatamente nisso que você está falando, Exato. Ellen. Então, o que eu busco é desmistificar coisas que são verdades absolutas, que se fala do agronegócio brasileiro que não tem e fundamento. que não tem fundamento. A hora Sim. que você vai atrás do dado, só que todo mundo repete. Então, aquilo que a gente está acostumado a ouvir e continua repetindo. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Então, Sim. eu vou atrás dessas coisas para levar o conhecimento. Porque a gente, no lugar dessa pessoa, a gente pensaria igual, Estela. Então, eu não julgo quem desconhece o nosso setor. Nossa obrigação é levar esse conhecimento. A informação. E desmistificar tudo isso. Porque, as pessoas gente, não têm as informações corretas. Para 12%, para 20%, o nosso agro, ele incomoda justamente por causa disso. A gente produz 2, 3, 4 safras na mesma área por ano, enquanto a gente... nesse mesmo período, se preserva de 20% a 35% a 80%, em média, a nossa produção, o nosso agronegócio, ele tem 50% das propriedades do Brasil são preservadas. Isso ninguém fala, Ninguém existe fala. isso. Esses dados... Quando você conta isso para alguém, a pessoa fica assim, como? Então, existe um desafio de comunicarmos os fundamentos do agronegócio brasileiro, né? Tanto aqui dentro quanto fora. Coisas básicas, coisas que para nós não tem novidade nenhuma. Então, a gente precisa levar essa informação para o cidadão comum, porque a gente fica dentro da porteira fazendo nosso trabalho de casa, só que a gente falha nisso, a gente peca em levar essa informação básica. Então, o que a gente percebeu, só fechando esse assunto de subsídio, é que na década de 70 a gente não era autossuficiente em coisas básicas, como arroz, feijão. Então, existia subsídio. Então, daí que vem isso. Existia. Hoje não existe mais. Então, como a nossa produção foi aumentando, automaticamente o subsídio foi diminuindo. Assim então, como foi juros, inversamente proporcional. Assim como a política de juros. Atualizar a leitura das pessoas. Sim. Né? Isso é super importante. Você vê que o Brasil ele começa a ser... ele tem um crescimento endógeno, que ele vai acontecendo e aí ele não precisa de estímulos exógenos, mas todo o agro é reconhecido como incentivado, né? Exato. Isso é muito ruim. E você falou que por incrível que pareça, nesse ponto, né, as ONGs internacionais também são fontes de referência nos materiais didáticos. Então, a Embrapa a gente não encontra nenhuma menção, mas a gente encontra o Greenpeace em vários materiais didáticos. Que coisa, então, né? assim,
Então tem gente que sabe trabalhar melhor do que a gente. É A melhor a gente comunicação, correr. né? Exatamente, que é um pouco do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes disso, falando um pouquinho do que nessa questão da ciência, educação e comunicação, como que nós vamos conseguir engajar a população no sistema de ensino correto, nas informações corretas, Letícia, os jovens, fora, assim, as crianças que estão na escola, que estão amadurecendo através das informações corretas do material escolar. Esse jovem, ele vem para se posicionar de uma forma mais próxima do agro, não tão longe o agro que não é bacana, que não é sexy, como é que a gente faz um plano educacional trazendo essa informação da escola ao jovem que vai ser o futuro nesse manejo, nessa gestão de conhecimento e desenvolvimento do agronegócio? Ela é uma pauta super atual, essa pergunta que você me trouxe, porque ela me dá a possibilidade de abranger a situação em que estamos. Eu já trouxe posicionamento de onde estamos na educação. Mas esse ano é um ano muito importante porque vai ser votada a lei, que é o PNE, Programa Nacional de Educação, que dura de 24 a 34, são 10 anos. E o texto que embasa essa lei, que traz assim quais são os princípios que vão ser descritos lá, foi discutido na Conferência Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. E eu não tenho boas notícias, então eu acho que a gente é interessante essa conversa, porque os desafios existem, eles são reais, eles são sérios, e a gente precisa se ajudar, precisa fazer junto, né? Então, por exemplo, esse documento oficial da CONAI, primeiro em relação ao agro, ele exclui o agro e coloca que a gente deve tirar todas as iniciativas do agro em relação à educação. Ele trouxe... É uma notícia muito ruim mesmo. É muito assustador muito se a gente for pensar da importância do agro na economia. Exatamente. Então, como você vai tirar então, isso? Eu acho que essa é uma pauta assustador. importante a ser trabalhada na questão dos desafios e oportunidades. Por exemplo, o Movimento Sem Terra é responsável pela parte de desenvolvimento ambiental, educação ambiental, biodiversidade e sustentabilidade. Então, para você ver a discrepância, a gente teve os participantes, um problema ali nas participantes dos delegados, eles são de movimentos sociais, ligado a igualdade, gênero e um monte de outros temas que são importantes para o desenvolvimento das pessoas, só que num segundo momento, a criança primeiro tem que ler, escrever, fazer as matemáticas, fazer conta. Se ela não souber isso, ela não consegue nem se entender. Matemática, português não foi contemplado, alfabetização muito menos. Não existe no documento a palavra aprendizagem. Qualidade não está ligada a isso. Na hora que eu trouxe os exames aqui internacionais com as nossas posições, a conclusão do documento foi não testar mais, não fazer mais os exames. Excluí-los. Então você tem lá, você vai no laboratório, grave, né? tira sangue, você está com colesterol, volta para casa, queima o laboratório. Se torna bênção, né? Exatamente. É uma coisa muito séria, né? Escrito. Então, assim, a iniciativa privada também condenada, sendo reduzida por uma federalização. Então, o que acontece? Se ninguém tivesse se mobilizado em relação a isso, não é a coisa mais gostosa de fazer o Vivenciando a Prática, ou a Agroteca, é muito mais prazeroso, você está com o público em geral, mas se ninguém tivesse se atentado a isso teria entrado já no Congresso com uma medida de urgência, nem passando pelas comissões necessárias. A De Olho fez uma mobilização parlamentar, junto com grandes grupos também do Brasil, trazendo uma análise técnica em cima disso, e estamos trabalhando. Então, qual é o caminho, Letícia, que você me perguntou? A gente construir uma lei da educação, metas, submetas, e um plano estratégico bem desenhado. Uma coisa que a gente também não vê em muitas administrações públicas, principalmente da educação, que é o que eu estou seguindo. Uma meta, quando chega na mesa do setor privado, de uma empresa, ela tem que ter prazo, ela tem orçamento, o cronograma de implementação, o passo a passo, como eu vou chegar lá, batida, isso está longe de ser explanado ali. Então, Letícia, dá para construir? Dá. Tem muita gente boa? Tem. Temos pessoas boas da educação? Brilhantes. Tem gente que entende formação de professor, de educação básica. A ideia é
juntar essas pessoas e também trazer para as pastas dos parlamentares a educação como prioridade, senão a gente vai continuar discutindo pautas no retrovisor, porque a gente está se defendendo, a gente não está construindo o país, e a gente precisa construir. Então essa é uma das grandes alternativas que está a oportunidade na nossa mão agora. E parece que tem muito recurso, mas a gente não tem um programa de qualidade, né? Que é um pouco isso. Tem recurso? Essa é uma métrica tão interessante que eu estava, antes de entrar aqui dentro, conversando com uma pessoa que é especialista nisso, porque me incomoda. Por que 10% do PIB que eles estão querendo? A gente tem 7% do PIB e usou só 5,5%. Por que 10%? Não sei. Cabala. Por que não 2%? Não sei. Por que não 20%? É um número redondo, Não sei. É. Então aquilo foi me dando uma angústia. Quer Como é que dizer, a gente constrói um plano? Não, você precisa ver o a gente que é o noção do plano, orçamento? qual que é a necessidade de orçamento depois do plano desenvolvido, né? Outra coisa, ela é ligada ao PIB. O PIB é uma consequência, ela tem que ser ligada aos custos, Exato, exatamente. não aos insumos. Ou seja, É constitucional isso. é. Então, assim, já vem errado de muito A tempo. concepção já não é correta, né? Não. Você olha muito mais para o orçamento e não para o conteúdo, né? E ouvindo a Letícia falar, me vem muito clara a resposta que muito brasileiro quer. Por que o Brasil, tão rico, tão cheio de oportunidade, de gente que tem vontade, de recurso natural, por que não dá certo? A resposta é essa. Como é que a gente vai formar cidadãos capazes de inovar, de criar, de gerir, de votar, de discutir, se nós não temos educação básica? Então, para mim, fica muito claro que o problema é educação. Isso entra num gargalo enorme do nosso setor, que nós temos emprego e não temos mão de obra especializada. Falta gente capacitada para trabalhar. E aquilo que nós estamos falando de imagem. Por que não é mostrado a gente formando uma pessoa? Por que não é mostrado como o agro é a grande escada social hoje em dia da sociedade? Que uma pessoa que começou lá Poderia no dar bem Cavuco, menos... hoje ela dirige uma colhedeira que tem 3 telas, assim. Por que isso não é mostrado, entendeu? Sim. Então, a gente precisa atualizar essa leitura. Que hoje quem forma a pessoa é o produtor. Sim. O produtor, ele vai lá, ele dá curso, porque ele recebe essa pessoa, entendeu? Então, ele tem que acabar de formar essa pessoa. Então, a gente precisa atualizar tudo isso, essa leitura toda. Então, uma outra questão super séria que eu estou vendo, a dificuldade de contratação de mão de obra no setor do agronegócio. Porque as empresas hoje do agronegócio, elas estão tão organizadas que quando você contrata, você dá um curso técnico dentro da empresa, tem uma adaptação, uma explicação de questões básicas de informática, de operação de máquinas que hoje são super sofisticadas. E isso é educação também. Eu acho que a gente teria que combinar com o governo, porque às vezes, se você consegue, né, trazer essa oportunidade de contratação, você onera menos o próprio governo com as políticas assistencialistas, que também são importantes. Mas você daí aproveita e desenvolve através do trabalho. Mas quero escutar mais vocês sobre, cada uma de vocês me falar um pouco do que vê na história de trabalho de vocês, nas vivências de vocês. Como vocês veem o Brasil hoje, uma palavra de desafio e uma oportunidade? Samantha, a gente faz já assim, horário. Eu acho que o desafio atual para o produtor rural na questão ambiental, né, que é meu tema aqui, é a regularização. Nós aprovamos um Código Florestal em 2012, que entrou em vigor em 2014 com o CAR, e nós estamos em 2024, né, 10 anos de existência do Cadastro Ambiental Rural, e, por exemplo, ele está suspenso, não sabe que ministério ele está meio escondido. Então, eu entendo que o Código Florestal veio com uma oportunidade de regularização ambiental dentro desses temas, desses termos super protecionistas que nós temos, e nem ele tem um incentivo do governo para ser implantado. O produtor rural que tiver um problema, um embargo, uma coisa para se regularizar, um problema para regularizar, para ter compliance, para ir lá para fora, para a Europa, que é um mercado super exigente, e fazer a rastreabilidade, ele não tem instrumento capaz de dar essa regularização para ele hoje.
o Estado não fez o seu programa de regularização ambiental estadual e o CAR não pode... Você não sabe nem onde é que ele está. O CAR sumiu hoje, né? Faz um ano que esse governo está aí, a gente não sabe onde que foi parar o CAR. Acho que esse é o... Não sabemos. Isso foi assim. Foi dito isso, várias reuniões do COSAG sobre essa questão do CAR. O mapa, no governo passado, o CAR estava no Serviço Florestal Brasileiro. Quando foi criado, ele estava no Ministério, o Serviço Florestal Brasileiro, no Ministério do Meio Ambiente. No governo passado, foi para o Ministério da Agricultura. Nesse governo, ele ia voltar para o Ministério do Meio Ambiente. Mas por uma questão de recursos, o Congresso Nacional votou para ele ir para o Ministério do Desenvolvimento e Inovação. Quer dizer que ele está... E no Ministério do Desenvolvimento, ninguém sabe o que fazer com o CAR. Então, assim, onde está esse instrumento, que é um instrumento mágico para poder validar o código? E que todos os produtores rurais fizeram. Nós tivemos 6 milhões de cadastros ambientais rurais no Brasil. Olha, então essa é uma questão importante de ser trabalhada. É um desafio enorme. Ou o governo tem o plano e a sinceridade de dizer: eu vou disponibilizar o cadastro para que vocês acessem, deem o seu ok, se está tudo ok com a nossa validação. E o Estado também, para quem quiser se regularizar. Isso, e o Estado possa fazer o PRA, porque aí o Estado é delegado, o PRA é delegado aos estados, ou ele é sincero e para de enganar as pessoas e diz: não, nós não queremos o Código Florestal, lutem com outra coisa. Mas do jeito que está, a gente está no limbo. Você tem um código tão forte, né, tão rico, que foi tão debatido por tantos anos, com vários elos, né, participando, e você não fazer validar através dessa questão. Não, e que foi discutido durante muitos anos no Congresso Nacional e depois passou mais 6 anos sendo discutido no STF. Quer dizer, uma lei, o Barack Obama falou que o Código Florestal é a melhor lei do mundo. E isso, para a imagem do Brasil, é uma oportunidade. Maravilhoso. É uma oportunidade. Então, eu acho que o nosso desafio é fazer o Código Florestal funcionar para que o produtor tenha a oportunidade de se regularizar. Entendo esta oportunidade, eu entendo que o Brasil tem uma janela gigante mediante o que a gente está vendo no mundo. Quais são os 3 maiores problemas do mundo? Fome, falta de energia e mudanças climáticas. Os 3 problemas o Brasil consegue resolver. Fome, a gente falou através aqui, com certeza que pode resolver o problema. Produzir muito mais. E ainda está começando naquela tecnologia assim mais avançada, que nem são todas as propriedades que hoje usam de todos os artifícios. E aí já alcançou o pequeno produtor rural hoje, que é a grande maioria do Brasil, já usa tecnologia, já usa agricultura de precisão, já tem acessos. A gente tem o Senar, a gente tem várias coisas, as Embrapas, as Ematers, a gente tem essa possibilidade. De transmissão de tecnologia. Exato. Então, gestão. A gente pode resolver a fome, a gente pode resolver o problema energético, porque nós somos matriz, a Lê citou aí, né, 47% da energia elétrica nossa é matriz limpa, mas se a gente fala de outras, energia de transporte, energia de indústria, a gente tem aí trocado, 15% de energia limpa lá fora e 15% de energia suja aqui dentro, o resto da gente é limpa, então nossa matriz energética é inclusive exportável, né? Tem gente querendo, de olho no nosso hidrogênio verde, nos nossos carros a etanol. E a questão, então, falando da parte energética, falando da parte alimentar. Você veja que isso é indústria também, né? Tudo isso é Brasil. Né? O Brasil não é. As pessoas têm essa imagem de um agro de fazenda. Rural. Né? Rural. Não é agro-rural, né? É um agroindustrial. Por isso ele é agronegócio. Tem as 4 etapas, né? Antes da fazenda, antes da porteira, dentro da porteira, depois o processamento, o transporte, enfim. Isso é muito importante a gente falar. A gente precisa olhar, né? O algodão está aqui, então é essa coisa. Sim. E, por fim, a questão, resolvemos do alimento e da energia, a da mudança climática. Com o tipo de agricultura que nós praticamos. Por incrível que pareça, o Brasil está na frente. Está na frente. Exatamente. Com a agricultura que nós praticamos, nós somos captadores de gás de efeito estufa. E não emissores. A gente emite menos de 3% e com agricultura de baixo carbono e com um pouco de tecnologia, a gente consegue ser captador. Então, eu penso que o desafio, ele é documental, ele está fácil de resolver, ele é uma vontade política. A oportunidade é mundial e ela não vai ser eterna. A gente está numa janela de oportunidade ímpar para o país. O Roberto Rodrigues fala em 4
cavaleiros do apocalipse. A fome, falamos aqui, a segurança alimentar, a energia, a mudança climática, e ele fala da parte social também. Trazendo esse quarto cavaleiro do apocalipse aí, que é o problema social, se a gente resolver os 3 primeiros, a gente mata o quarto, né? Então, aqui só para a gente lembrar do nosso mestre. E foi bem lembrado, Samantha, porque, assim, querendo até fazer uma homenagem para ele, a gente pode até dedicar esse podcast a ele. Sem dúvida. E dizer que ele fala uma coisa muito importante que hoje, assim, está sendo crítico, né, na nossa geração, né, que é o agro traz paz através desses 3 pilares, 4 pilares, e a gente vendo tanta guerra, né? Exato, somos promotores da paz, da paz, né? Exatamente. Então, acho que isso teria que ser um slogan até, né? A gente fazer o que traz paz, né? O Brasil, com esses quesitos, pode trazer paz. Sem dúvida. Maravilhosa analogia. Letícia, O professor Roberto é um grande querido também. Sim. É nosso e é um guia, né? Porque ele é luz. Sim, ele é do agronegócio, né? Como pensa a longo prazo, como ajuda a construir e sempre de uma maneira presente para o Brasil, aberta, né? Presente para o Brasil. Pensar nessas questões estratégicas do nosso setor e de outros setores também, né? Acredito que como desafios a gente tem alguns, né? A gente falou na parte da educação. Eu vou até falar mais dos desafios assim em relação ao agro. Eu acho que nós estamos produzindo cada vez mais, de forma mais sustentável. A gente precisa escoar essa produção, continuar, né, aumentando essa produtividade dessa maneira, sem ferrovia, sem hidrovia, sem portos, então infraestrutura é extremamente importante para o Brasil. Estocagem, mais silos, então a gente tem que ter essa proteção. O seguro rural é um outro desafio também interno, a gente tem o Ninho e tantos fatores climáticos aí que nos assolam, vira e mexe, o Brasil está sobre esse efeito agora, que a gente vai ter uma produção menor, então em alguns estados uma quebra quase que constante. E a gente precisa se atentar a isso, essas pessoas não podem sair do mercado, elas são importantes para todas essas razões que a Samantha trouxe de oportunidades, né? E também o desafio das métricas tropicais, eu acho que para a gente provar tudo isso para o mundo, falta aqui no país ainda certificadoras que entendam esse processo produtivo. Saibam fazer uma calculadora correta. Né? Que sabem calcular da maneira correta, entendendo a nossa produção tropical, que ela é completamente diferente da temperada. Então, existem alguns... Letícia, você falou uma coisa super importante, porque nesse aspecto, e falando que esse número me chamou a atenção, dos 3,7%, 3,7% que tinha base científica, eu acho que uma das oportunidades que nós teríamos, ou ações que poderiam ser feitas, seríamos juntarmos os cientistas do Brasil, né, os pesquisadores da Embrapa, das universidades, com cientistas internacionais, fazer um comitê absolutamente científico, técnico, para poder calcular corretamente essa emissão de gases do efeito estufa de cada país, né? Porque são solos e características e climas diferentes. A gente tem algumas iniciativas já em andamento, né? A Embrapa está um pouco avançada já em algumas coisas assim. O Instituto de Zootecnia também abriu um centro em Rio Preto para isso. Então, acho que a gente está caminhando, mas ainda é um desafio, porque nós precisamos ter essas métricas para mostrar, para falar, para estar nos materiais. Precisam ser métricas reconhecidas também, porque não adianta a gente ter uma métrica que não é reconhecida lá fora, né? Muitos ISOs, né? A gente tem que ter aqui nessa parte. Mas na parte de oportunidades, na hora que a gente olha a educação, como eu retratei aqui, ela basicamente chegou no mínimo que ela pode chegar. No fundo do poço. No fundo do poço. Então, realmente, ela é uma grande oportunidade. A gente tem essa votação esse ano, né? A pauta de educação voltou para a pasta. Nós temos oportunidade de construir isso juntos. Então, é daqui para voar. Na hora que a gente está em 3,7%, já acabou a ciência do material didático. Então, não tem mais como afundar. A gente tem que trazer para 100%. Então, essa mobilização da sociedade é importante, dos setores produtivos, dos parlamentares. Conscientização, as pessoas entenderem que essa é a realidade e que isso vai chacoalhão, né? Tirar a gente da condição que estamos. Você trouxe a parte de trabalho
né, versus educação tá ligada a isso, né? Sim. Totalmente. Então, a gente está trazendo esse tema, produtividade e educação, de maneira muito constante nos nossos discursos. Inclusive, estamos discutindo a educação também com esse prisma, não só com esse prisma, mas também com esse prisma, porque a gente tem aí, por exemplo, o vice-presidente da República anunciando investimentos na indústria, maiores produtividades. Como é que a gente vai fazer isso sem gente? Sem capacitação. Sem capacitação. Não existe. Né? A Elinha trouxe aqui como que as empresas do agro estão investindo em educação, mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Tem que ser uma política de Estado, não uma política de partido. Então a oportunidade está na nossa mesa. Exato. E a gente vai agarrá-la com bastante responsabilidade, técnica e ciência. Eu quero publicamente agradecer o teu trabalho. Você está ajudando a mudar o Brasil. Todos nós Todos temos que nós, agradecer. né? Estamos muito orgulhosos do seu trabalho, como isso vai ser um marco, né, para pensar em educação em geral. Mas eu tenho muito orgulho de falar que todas estão juntas aqui. Na verdade, a gente não faz nada sozinho, né? Todos os associados são importantes, as empresas, as associações, e a receptividade é muito boa, porque tem um propósito guiando a gente pela frente. A gente ama esse país, a gente quer produzir aqui, a gente não quer pegar o avião de ida. Né? Claro. Então, essa acho que é a nossa defesa que nos une, né? Esse é um grande desafio, mas não é um sonho, né? Ele existe e está aí para ser trabalhado, implementado, e a gente acredita nessa tua liderança. Obrigada. Conto com todos vocês aqui. Ellen. Então, Estela, fechando com aquilo que você falou do assistencialismo, eu queria trazer uma coisa importante. Saiu um estudo da CNA em parceria com o CPEA, que fala que são 28 milhões de brasileiros trabalhando no agronegócio. 27% da população ocupada hoje está no agronegócio. E o que vem de importante nisso? As pessoas, elas são empregos mais formais, elas são mais bem formadas e aumentou o número de mulheres. E o que mais me chamou a atenção, que é o que eu quero pontuar aqui com você, é que o IDH das cidades polos, onde o agronegócio é desenvolvido, ele é bem acima do estado onde as cidades estão. Então, o que a gente nota, isso, voltando àquilo que eu tinha falado antes, é uma escada social. Então, não é muitas vezes outro questionamento, mas só o produtor rural ganha. Não, todo o entorno ganha. Perfeito, porque ganha a empresa que produz insumo, a empresa que produz o trator, que produz o parafuso. O agro, ele é uma cadeia. Todas as pessoas se beneficiam. Quando a gente estava gravando essa série que a Letícia falou da editora, nós tivemos em Sinop, Sorriso, nós ficamos encantadas, porque você vê a pujança do setor. A multiplicação de renda. Quando Lembra uma do taxista pessoa falando? Lembra, eu ia falar do taxista. Quando a gente estava lá, a gente conversou com o taxista, a gente viu assim as ruas limpas, os fios todos enterrados, não tem lixo na rua. Ele falou: minha senhora, aqui falta gente para trabalhar, não tem emprego, não tem gente desempregada. Oferta suficiente, e o que a gente pensa, suficiente, exatamente, né? e o que tem necessidade de mão de obra e contratação. falta profissional capacitado. E então, voltando, em 20 anos o Brasil saltou de 20 para 160 bilhões de dólares vendidos ao mundo. São 160 bilhões de dólares que entram no nosso país, que vêm para o nosso país, que não vão para outros lugares, que vêm para cá. Certo? Então, o que a gente tem que pensar? Gente, isso é dinheiro circulando aqui. Sim. É dinheiro que a pessoa do agro recebeu, o funcionário, ele vai lá, ele põe o filho numa escola particular. Ele paga aula de inglês para o filho. Todo mundo se beneficia. Sim. Então, se beneficia antes, dentro, a indústria se beneficia. Se a gente conseguir que a indústria melhore no Brasil, o que vai acontecer? A gente vai agregar valor aos nossos produtos que a gente produz aqui. Então, todo mundo ganha, é um ganha-ganha. Então, é isso que a gente tem que pontuar. A gente tinha que entender que se todo mundo olhasse para o agro com esses olhos, não tinha ninguém para competir com o Brasil no mundo. Não tem ninguém para competir. Exatamente. Aí você fala de desafios, eu concordo com a Letícia. Eu acho que num ano como esse, crédito
e seguro rural é muito importante, e a gente destravar coisas que estão paradas, como marco temporal, como votar a lei dos defensivos, coisas que são muito básicas e que precisam trazer paz para o produtor rural trabalhar. Sim. Porque Sim. o produtor sabe trabalhar muito bem, ele só precisa de sossego para poder trabalhar em paz. É verdade, ele já tem tanto desafio, né? Exato. Então, queria agradecer, Ellen, por essa questão que você colocou. E como está sendo rica essa troca de informações, com a experiência de vocês em cada uma da área que vocês atuam. E como esse agronegócio brasileiro, ele tem um potencial enorme de se posicionar tanto dentro do Brasil, através dessa grande conquista de produtividade, de exportações, de ranking dos seus ativos no mercado internacional, né? Somos primeiro e segundo em vários deles. E como que a gente pode pegar tudo isso, todas as características que foram colocadas aqui, amarrar num produto que ele pode ser considerado um produto de excelência, né? O Brasil se posicionando pelo agronegócio e trazendo paz, trazendo segurança alimentar, trazendo energia limpa, matriz energética super limpa, um código florestal que está muito avançado em relação aos outros países, que tem todas essas dificuldades dentro da porteira que estão sendo solucionadas de acordo com a ambição desse nosso produtor rural, que é um herói dentro do Brasil. Com esse trabalho lindo que a Letícia está fazendo sobre a educação das escolas, e a gente olha que não é só a educação sobre as informações do agro, mas sim sobre a educação em geral, e que isso que traz produtividade não só no agro, mas em outros setores, e qualifica o Brasil para ser um player mundial. Então, trazendo tudo isso, como que a gente pode colocar esse Made in Brasil lá fora? Esse Brasil que está pronto para ser absolutamente um diferencial, um marco na questão de produção alimentar com preservação ambiental. De você estar num supermercado em Londres ou na Itália e você olhar uma maçã e falar: isso é bacana porque isso foi feito no Brasil, e o Brasil tem todas essas qualidades que foram apresentadas aqui, e também muitas dificuldades que nós precisamos elaborar e trabalhar para conseguir chegar nesse posicionamento de futuro do agro no Brasil e no mundo. A pergunta de $1 milhão. Mas eu diria, Estela, que O Made in Brasil. o Made in Brasil vai sair do fortalecimento institucional. Se nós estivermos fazendo tudo que a gente está fazendo, eu acho que essa conversa é uma grande colaboração. De novo, parabenizo o Instituto Millennium pela iniciativa, porque para a gente levar isso para as redes sociais, para a gente colocar isso à disposição das pessoas, esse conhecimento do potencial já é uma grande coisa. Mas eu acho que a gente vai conseguir através do fortalecimento institucional. Mas que raio é isso? Como que a gente vai chegar no Made in Brasil? Se nós tivermos instituições fortes, e eu vou começar lá da Associação das Frutas, Associação da Abra Frutas, vou começar da Abra Leite, vou falar das federações de cada estado, da própria CNA, da CNI, dessas instituições que representam, primeiro lá o produtor rural, depois os setores, as cooperativas. Se a gente consegue esse fortalecimento, a gente consegue fazer políticas de Estado. Hoje o Brasil passa por uma triste, lamentável polarização política, onde ninguém ganha com isso, porque você não pode concordar com um lado porque o outro diz que você é daquele lado. Eu não posso concordar com nada que o governo Bolsonaro tenha feito, porque o governo Lula me rechaça, e eu não posso concordar com nada que o governo Lula faça, porque o povo do Bolsonaro diz que eu sou lulista. Não é assim que funciona. Não existe preto e branco só. Ainda mais para o agro, né? O que agro. Ele quer que a coisa seja feita para ajudar, para desenvolver, para multiplicar. Todo mundo. E às vezes não tem partido Não isso. existe. Então, se a gente fortalece as instituições, a gente consegue fazer políticas de Estado e acaba com essa polarização burra
e a gente espera isso porque a gente está vendo o que está acontecendo com a educação, como é que a gente vai esperar uma população que consiga discernir o que é certo e errado em partidos, que não faça disso uma religião? Exato. Então, a gente precisa fortalecer as instituições e melhorar a educação para que a gente tenha um Made in Brasil só com o que a gente já faz. A gente já faz. Acho que é isso. É verdade, a gente tem muita coisa para mostrar e eu ia exatamente nessa linha. Eu acho que a gente não constrói nada se a gente não tiver um desenho estratégico, entendendo que o Brasil é grande, é heterogêneo. Na hora que a gente fala de agro, a gente citou aqui 10 grandes culturas, mas tem muita coisa envolvida no agronegócio. Muita, né? Tem as frutas, tem tanta coisa que a gente poderia ficar aqui horas, né, falando. Então, assim, fazer uma política de Estado Indústria de tecido, conjunta, coordenada, com metas, que eu já estava falando de metas, submetas, planejamento estratégico. Está faltando governança nisso, né? Está faltando direção. Muitas vezes o próprio produtor não sabe para onde andar, para onde ir, o que realmente está acontecendo. Então, acho que uma política de Brasil aí consegue construir isso daí. E um olhar vigilante na educação. Não tem, essa pauta não tem como ninguém largar, ela é a primeira. Exatamente, é a primeira. Porque sem pelo ela menos nada acontece. sem ela nada acontece. E para terminar aqui, eu queria falar uma coisa que veio aqui nas nossas conversas na minha cabeça, que a gente não falou, sobre valores. Eu tenho sentido isso tanto dentro desse trabalho da De Olho. O agro, por estar próximo da natureza, não só ele traz esses benefícios, mas ele traz valores muito importantes para a sociedade. Porque a criança hoje em dia, ela quer colher antes de plantar. Ela quer pegar um celular e tá com a resposta, não é só a criança, né? O adulto também tá sem fazer esses questionamentos. Quer pegar o celular e a inteligência artificial responder. O agro nos ensina que precisa de resiliência, persistência, muita dedicação, disciplina. Levanta Sobretudo, cedo para tirar o leite da vaca. Lidar com a frustração. Lidar com a frustração. A gente depende do céu mesmo, chuva, né? Sim. Então, é uma produção biológica e climática. E você não é dono do mundo. Exato. Os recursos todos não estão debaixo de você, né? Você então, se frustra mesmo. A sociedade, a natureza nos ensina isso. Eu acho que essa proximidade do agro com a natureza traz valores que são muito caros para a sociedade hoje em dia e para o desenvolvimento. Então, através daí também a gente consegue uma boa ponte de transformação. Muito bom. Muito bem colocada essa questão dos valores. Do meu ponto de vista, eu vim aqui para falar da comunicação. Eu enxergo tantas possibilidades da gente fazer uma coisa linda made in Brasil. O que eu queria chegar, assim, era uma prateleira de um supermercado na Europa e ver lá, assim, um bifão bem lindo, um steakão que a gente levou para lá. E, assim, e ter uma floresta, assim, falando, olha, esse steak tem 66% de mata nativa preservada. Uma coisa muito que você bate, olha, eu fico arrepiada. Ó, é uma estratégia de comunicação isso que eu marketing, de branding, de você tão importante que a gente faz isso. E a gente não está mostrando. Eu entendo que nós temos muita oportunidade, a gente faz muita coisa e a gente peca essa comunicação. Primeiro, a gente tem que fazer a lição de casa aqui dentro do nosso país. É criar essa ponte de comunicação que vem através, no meu ponto de vista, o primeiro degrau é através da educação. Sim. E o segundo é a gente não ter essa arrogância que o produtor muitas vezes tem de respeito ao agro. Não, eu acho que a gente tem que entender que no lugar da outra pessoa a gente pensaria igual. Exato. Então a gente tem que atualizar a leitura das pessoas com humildade. Olha, você já ouviu falar disso? Talvez você gostaria de entender esse número e olha essa pesquisa. E levar essa informação de uma maneira doce, construindo ponte de comunicação, em vez de uma coisa agressiva. Porque fecha uma porta de comunicação. Adorei a carne com a floresta do lado. Eu também adorei. Adorei. Vamos criar umas marcas aí. Nós temos a COP30 que está vindo aí. Então, o que eu sugiro, indo na linha da Samantha, em vez de a gente criar uma polarização de uma pessoa vir lá, uma ONG falar uma coisa de desmatamento, a gente fazer um plano para a COP30, para a gente ter um país. Isso é muito bom. A gente vê o seguinte: lideranças, marcas e empresas estão
pensando na frente. E nós temos que pensar como país. Sim. Nós temos que pensar que a imagem do nosso país é mais importante do que eu ser A ou B e aí eu quero defender o meu ponto de vista. Sim. Entendeu? É isso que eu acho. A gente tem que pensar grande, a gente tem que falar, gente, o meu país é bacana. A gente tem que pôr esse orgulho que nós, produtores, esse temos. Esse orgulho de Brasil, crianças, esse orgulho que está muito esquecido, né? O orgulho que a gente do não Brasil, é o país do futebol, Estela, que a gente não é o país do carnaval, a gente é o país do agro. O Brasil não pode ser reconhecido só pelo futebol. A gente é o país que preserva enquanto produz. Então, a gente tem uma coisa que ninguém tem. A gente tem que pôr essa sementinha desse orgulho no coração das pessoas. Exatamente. No meu ponto de vista. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de ter escutado todas essas questões, esses nós, os desafios, as oportunidades, e ver o tanto que o Brasil tem condição de se posicionar como nenhum país está conseguindo no setor do agronegócio, olhando os comparáveis dos nossos rankings, dos nossos ativos. E dizer que isso nos traz muito orgulho, porque é o Brasil se posicionando de uma forma que há muito tempo a gente se sentiu carente, se sentiu um abandono, talvez, nessa questão de ser brasileiro. Do Brasil não ser só reconhecido pelo futebol, e sim pelo desenvolvimento do seu agronegócio, que é muito ligado a um desenvolvimento que também cuida do planeta. É isso. Obrigada. Obrigada, Estela, pelo convite. Obrigada, Instituto Millennium. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço também Instituto Millennium, Estela, por essa oportunidade, um super bate-papo. Conte conosco para o que vocês precisarem também. Obrigada. Espero que a gente esteja aqui falando dos planos, falando, lembra quando a gente planejou? Tá aqui, deu certo. Contem conosco. A gente vai ter um follow-up. É isso, obrigada. Obrigada. Muito obrigado, meninas.